Pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um encontro de Física Matemática Avançada, 2021. Pessoal, a gente está vendo todo um formalismo abstrato para descrever o que a gente chama de distribuições, funções generalizadas, certo? Tem várias justificativas para isso, mas uma das maiores justificativas é o uso que nós físicos fazemos de funções para nós acharmos soluções particulares de equações diferenciais, sejam elas ordinárias, sejam elas parciais. Certo? A ideia, pessoal, é que qualquer tipo de forçamento, de função forçamento, por exemplo, num oscilador harmônico, pode ser expressa como várias imagens que constituem o gráfico da função, localizadas em diferentes pontos. Localizada em diferente ponto, essa localização é uma ideia que a gente expressa por aquela ideia da delta de Dirac. Então, a grande abstração é, se eu souber dizer qual é a resposta a um impulso, a um forçamento localizado em um único ponto, eu sei dizer o que acontece com qualquer forçamento, porque vai ser uma combinação linear de forçamentos impulsivos unitários em cada ponto. Então, basta saber o que é uma resposta numa unidade de medida padrão, certo? Por isso que a integral de uma delta Dirac é 1, certo? Em um certo ponto. Uma função qualquer, eu faço escalares vezes essas respostas para dar a imagem da função e eu faço uma combinação linear em algum sentido para eu pegar os vários possíveis pontos. Eu subo as diferentes imagens da minha função em diferentes pontos. Então, basta eu saber a solução para um impulso unitário em um único ponto. O grande problema é que essa ideia não faz sentido matemático no sentido de funções usuais. Por isso que a gente precisou aprender distribuições. Vamos lá, vamos tentar estabelecer essa conexão. Então vamos lá. Na aula passada, nós dissemos que nós podíamos formular um problema, digamos que seja uma EDO, certo? Da seguinte forma, através de um operador diferencial linear, que eu chamei aqui de L, uma letra muito tradicional aqui na área, agindo na nossa solução que nós buscamos U, certo? Devido a um forçamento F. Eu já usei também os termos estímulo, resposta, input, output, né? Vamos trazer português. Entrada, saída. Tá? Então essa é a nossa ideia. Em princípio, esse cara aqui é um operador diferencial linear. Muitos problemas em física a gente consegue tratar. Por concreteza, nós vamos fazer isso. Imaginar que nós temos um operador diferencial de segunda ordem. Esse nosso operador diferencial, pessoal, em princípio pode ter funções C infinito aqui, ó. Tá certo? Essa alfa, essa beta e essa gama. Então aqui, formalmente, nós temos esse nosso operador diferencial. Vocês vão ver que daqui a pouco, para a gente poder falar heuristicamente em função de Green, pessoal, um raciocínio heurístico é um que não é completamente formal do ponto de vista matemático, tá? Não quer dizer que seja inválido, mas você relaxa a linguagem do rigor naquele momento. Vocês vão ver que para a nossa discussão heurística daqui a pouco, vai ser conveniente a gente denotar esse nosso operador diferencial L por Lx. Isso aqui não tem nada a ver com derivada parcial em relação a x. Não é uma derivada parcial do L. Até vai sugerir que tem uma variável x, porque a gente vai inventar uma nova variável para a gente fazer a nossa função de Green. Calma, tá? Mas a ideia desse x, quando eu usar o símbolo Lx daqui a pouco, vai ser para dizer que eu vou estar tomando essas derivadas realmente em relação a x, tá? Eu poderia usar del x para ser explícito em relação a isso, mas não é assim que a literatura trabalha, a gente tem que se adaptar a diferentes notações. Então vamos lá. Só que algo importante da aula passada foi a gente dizer que a gente pega aquela equação diferencial ali em cima e deve ser conveniente, é preciso nós usarmos uma flexibilização da nossa interpretação. Deixa eu voltar aqui. Estou falando dessa equação. Eu procuro uma função duas vezes diferenciável com segunda derivada contínua, porque eu vou tomar segunda derivada aqui para satisfazer essa equação. Se você pensar assim, buscando apenas soluções clássicas, você não achará soluções para vários problemas de interesse físico, em que nós idealizamos impulsos e efeitos descontínuos.
Então, a gente interpreta isso aqui num sentido de distribuições. E aí, a partir do momento que eu estou liberado para pensar em distribuições, surge um problema associado a esse aqui, que é o seguinte: imagine que o seu forçamento seja uma distribuição delta localizada num ponto, exatamente do jeito que eu tentei motivar antes, certo? No sentido que um forçamento qualquer será uma combinação linear de deltas. Então, deixa eu olhar uma delta. Quem é a resposta a um forçamento por uma delta? Notem que eu vou estar escrevendo aqui essa mesma equação nesse caso que eu estou falando aqui agora. Eu passo a dizer que eu tenho um forçamento numa certa posição fixada, xi. Eu digo que ela é fixada, mas ela é arbitrária. A gente normalmente chama de parâmetro, ao invés de variável, isso aqui. Mas o fato é que a nossa solução passa a ser uma função de x e do ponto onde eu aplico um impulso. Então, oficialmente, isso aqui é uma função de duas variáveis. Então, por isso que eu tive que fazer essa adaptação aqui de notação, porque eu tenho que destacar que se eu vou tomar derivadas nesse meu operador diferencial, elas são derivadas que atuam apenas em x. O epsilon é tratado como um parâmetro, como uma constante, que é uma constante arbitrária, certo? Então, essa é a ideia de um impulso localizado num ponto. Então, nota, sem a ideia de distribuição, essa própria equação já não faria sentido. Ela é uma equação no sentido de distribuições, que foi o nosso tema da aula passada. E essa resposta a um impulso, essa resposta impulsiva, é o que a gente chama, mais ou menos, de função de Green. Só um segundinho, eu ouvi aqui um sinal sonoro e isso, tem mais alguém querendo entrar. Vamos lá. Retornamos à aula, tá? Então, ó, é a mesma ideia daquela equação. Operador diferencial, numa função resposta que eu busco a um certo forçamento. Quando um forçamento é impulsivo, localizado num ponto, eu passo a ter uma resposta, que é uma função dependente de x, mas é influenciada pelo ponto onde eu apliquei o impulso. Tá bom? É uma equação no sentido de distribuições. Mais ou menos, né? Que operação que é essa aqui no sentido de distribuições? Eu sei calcular derivada de uma distribuição, mas a ideia de um operador diferencial agindo numa distribuição não está bem definida para a gente. Então guarda isso, eu não vou atacar esse problema hoje, tá? Como eu disse, eu vou querer fazer contas bem heurísticas, procedimentos bem heurísticos hoje em dia, quase como se a gente não soubesse teoria de distribuições. Mas a gente sabe que tem algo escondido aqui que a gente só vai poder deixar claro numa aula futura. Mesmo assim, a gente consegue trabalhar dessa forma heurística. O fato é que isso é uma distribuição. Não sei que operação é essa, mas isso é uma distribuição. Tá bom? E essa nossa resposta é o que a gente chama de função de Green. Veremos, vou falar sobre isso daqui a pouco. O deslocamento arbitrário xi, ele é necessário, né, para que, além da gente dizer onde a gente está colocando o impulso, é porque a nossa resposta do problema geral, ó, lembrem-se o que é U. U é a resposta que nós procuramos para o problema original. Nós temos o problema original, criamos um problema associado para um forçamento elementar, o mais elementar possível. Agora, a solução que aparece desse problema elementar, ela é relevante e pertinente para o problema geral. Para o problema geral, com um forçamento qualquer F, a minha resposta envolverá o forçamento e envolverá a solução impulsiva. Como? Assim. A minha função, a minha resposta impulsiva, ela faz o papel de um núcleo de integração que dá pesos em algum sentido para os meus forçamentos e isso, um tipo de média, vai me dar a minha solução particular para qualquer forçamento F. Só um segundo. Muito bem, retornamos. Tá?
Pessoal, como eu disse, eu ia adotar procedimentos heurísticos aqui, né? Sem demonstrações formais. Por que isso aqui é uma solução? Nós precisamos, em algum sentido, tentar justificar isso. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de aplicar o operador diferencial L em U do lado esquerdo aqui. Eu aplico também do lado direito. E eu gostaria que toda a resposta desse lado direito, sob a ação do operador diferencial, fosse o forçamento F. Eu gostaria que LU fosse F. Não é esse o meu problema original? Então vamos lá. Eu afirmei isso aqui para vocês. Eu disse que tinha um problema associado e que essa resposta do problema associado é útil para eu chegar na minha resposta geral, para qualquer forçamento, por essa expressão. Continuemos com a nossa formulação heurística. Por que isso é uma solução? Olha só, nada numa manga, nada na outra. Atenção para a mágica. Apliquemos o operador diferencial nos dois lados dessa equação. L, x atuando em 1. Você vai dizer que o x aqui é até supérfluo, porque agora não tem que se, é verdade. Mas como do outro lado eu vou entrar com esse operador diferencial dentro da integral, é conveniente eu manter o Lx. Então tá aqui, apliquei Lx do lado esquerdo, quero ver f se o mesmo Lx for aplicado do lado direito. Pessoal, eu aplico Lx do lado direito e vou assumir heuristicamente que não tem problema nenhum, eu posso comutar essa integração que eu tinha em si com esse meu operador diferencial na variável x. Tudo bem? Então, Lx aplicado nessa integral, ele entra na integral e ele vai pegar a única parte do integrando que depende de x, que é exatamente a g de x. Então, assumindo que esse Lx poderia comutar aqui com a integral, ele entra aqui. Pessoal, qual que é esse efeito aqui? A gente não disse, por construção, que essa aqui seria a função ou coisa parecida, tal que atuado por Lx desse a delta de x menos xi? Não foi esse exatamente o problema associado? Se eu realmente conseguisse ter feito isso, aqui eu tenho uma delta de x menos xi. Isso quer dizer que eu vou filtrar as possíveis imagens do meu forçamento f de xi em todos os pontos, eu vou filtrar no ponto x. Então eu estaria mostrando que LU igual a f. Uau! Então realmente esse gzão, que surgiu de um problema associado de um impulso muito particular, mas que é geral, um impulso unitário ali da delta, certo? Ele é útil para eu expressar qualquer solução. Então, essa é a nossa ideia fundamental. Tá? Nunca nos esqueçamos. Estrutura básica do pensamento para usar funções de Green. Você tem um problema original com forçamento arbitrário. Pessoal, aqui a gente vai ter soluções homogêneas e soluções particulares. Eu estou falando só da solução particular, tá? A gente considera que o problema homogêneo é trivial, e tem, né, quando é linear, e tem constantes de integração. Tudo que eu estou falando aqui é para achar uma solução particular. Então, você tem um problema original, você tem um problema associado. Se você puder resolver o problema associado, achando essa solução fundamental, você resolve, na verdade, o problema para qualquer forçamento. A solução fundamental, ela pondera todos os possíveis forçamentos. E isso estaria justificado heuristicamente por essa conta aqui. Eu provo que aplicando LU, eu dou em F. Eu recomponho o problema original. Tá bom? Aí aqui vem uma terminologia, né? Esse G de X, xi, é uma solução fundamental ou resposta impulsiva do operador L ao impulso elementar localizado no ponto xi. E muitos autores já chamam essa nossa G de função de Green. É verdade, ela já é a função de Green. Embora eu costume dizer o seguinte, falta algo ainda no que eu apresentei para vocês para que uma função de Green esteja bem definida. Eu disse aqui, eu gosto de reservar o nome função de Green a uma expressão, né, tipo a G,
que explicitamente obedece às condições de contorno ou condições iniciais dadas do problema. A questão, pessoal, é que eu não apresentei para a gente um problema que tenha solução única. Eu só dei a equação diferencial, LU igual a F. Mas, normalmente, você tem que dar condições iniciais. Se fosse um operador de segunda ordem, é como se eu tivesse que dar posição inicial e velocidade inicial. Ou eu deveria dar duas condições de contorno para um operador diferencial de segunda ordem. Só aí que a gente tem o problema bem definido. E só aí que faria sentido a gente falar em A função de Green do problema. Só quando entrassem as condições iniciais e ou condições de contorno. Tá bom? Mas tudo bem. Pode chamar. Se você chamar isso aqui de função de Green, eu não vou brigar muito, não. Só que eu estou destacando aqui que as condições de contorno desempenham um papel muito importante. Tá bom? E eu disse que a gente interpreta essa equação no sentido distribucional. Quer dizer que é o seguinte, né, pessoal? Qualquer dúvida sobre qual é a natureza dessa G, o que a gente está fazendo aqui, entenda da seguinte forma. A delta não é uma distribuição? Ela agiria em funções teste para me dar a imagem da função teste. Ó, as funções teste não estavam no EDO, tá? A gente diz que os dois termos da EDO seriam distribuições que poderiam agir em funções teste. Então, um lado daquela nossa equação associada é uma delta. O outro lado é uma distribuição que age em funções teste. Se você acha que isso aqui ainda está duvidoso, mas acredita que é uma distribuição, a gente pode dizer que é a distribuição que age da seguinte forma, né, pessoal? Uma distribuição. Lembra daquela história de operador adjunto? A gente fez uma construção na aula passada em que toda bagunça promovida por esse cara na distribuição original, o G que a gente quer achar, ela poderia ser expressa com uma bagunça na função teste. Tudo bem? Vou mostrar aqui embaixo para a gente olhar essa nota de rodapé. Ó, lembra o que era aquele operador adjunto? Tá? Um operador diferencial adjunto que agiria na função teste. Eu sei que o papel desse cara ainda não está claro para vocês, mas notem que enquanto o operador diferencial usual ele age na função de Green, o operador adjunto agiria na função teste. Nós não vamos trabalhar com esse cara aqui hoje. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre ele. E isso aqui, não fiquem confusos. Eu só quero dizer que a interpretação da equação fundamental em termos de uma delta como distribuição, é isso. Você agiria em funções teste e esses dois caras aqui geram as mesmas imagens aplicadas a funções teste. Vamos tentar fazer algo mais prático, que é ver como que funciona um certo cálculo de função de Green aqui. Tá bom? Eu só quis dizer que a interpretação como distribuição está ali, não está perdida. E, quando a gente for resolver um problema prático, por mais fácil que ele seja agora, o papel das condições de contorno virá à tona. Vocês vão ver que a gente só escreve de verdade uma função de Green bem definida quando a gente traz condições iniciais ou de contorno, como vai acontecer aqui no meu exemplo. Tá bom? Então vamos lá. Esquece um pouco o que eu escrevi ali. Eu quero que vocês vejam este problema aqui comigo. E esse problema vai nos ocupar até o final da aula. Aqui eu vou ser mais lento. Olha que problema simples, aparentemente, a gente tem aqui. Eu quero resolver uma equação diferencial. Quero achar uma função u, tal que se eu derivá-la duas vezes e trocar o sinal, esse menos aqui é só por uma convenção que eu vou adotar com vocês nas próximas aulas, mas é uma equação diferencial, tá? É igual a um certo forçamento. Só que agora eu vou especificar um problema completo para o qual eu busco uma solução. Eu vou especificar condições de contorno. Eu vou dizer que essa solução que eu busco, U, tem que ser tal que ela se anule nas duas extremidades de um intervalo finito, que é um intervalo de 0 a 1. Eu vou buscar soluções aqui, pessoal, funções U de x definidas de 0 a 1. Não me importa
o que elas poderiam fazer depois. Mesmo que eu achasse um polinômio ou coisa parecida, eu só olho essa minha função definida de 0 a 1. Então, notem que na estrutura formal do problema que eu pus para vocês, em que a equação diferencial é LUF, onde L é um operador diferencial, esse L explicitamente aqui no meu caso é menos U duas linhas. Meu operador diferencial LU igual a F, ó, LU igual a F. Então, LU é menos U duas linhas. Tá bom? Guarda isso aqui. Pessoal, a gente vai fazer um monte de contaiada aqui. Isso não é tão importante, porque parte das contas vai ser para dizer, tá vendo como que a gente vai achar que vai ser uma função de Green? E um outro detalhe, o jeito que eu vou resolver este problema aqui é um jeito muito particular, porque eu não vou escrever o problema associado. Eu não vou pôr a delta aparecendo num problema associado diretamente. É que esse é um problema tão simples que mesmo que para uma f qualquer, a gente consegue trabalhar com integrais ali, certo? Implícitas. E vocês vão ver a função de Green surgir. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar explicitamente como a gente poderia fazer essa conta um pouco mais facilmente, tá bom? Olha lá, vamos tentar resolver esse problema. Menos segunda derivada da função que eu quero achar igual a f. Nossa, pessoal, isso aqui tem quase cara de lei de Newton, né? De segunda lei de Newton. Você tem força igual a massa vezes aceleração. Isso aqui é como se fosse a sua força. Isso aqui é a sua aceleração e você quer achar. Vamos tentar integrar, tá bom? É que a gente teria aqui uma força dependente... Bom, aqui eu teria que chamar de tempo, né? Olha só. Vamos integrar dos dois lados. Agora, uma pequena tecnicalidade, né, pessoal? Quando eu quero achar x de t a partir de uma velocidade v de t, vocês devem lembrar lá da física 1 ou coisa parecida, que a gente faz assim, integre v de t' de t'. A gente troca o índice de integração para que, nos limites de integração, a gente ponha 0 e t. A gente quer achar um x de t. Então, a partir de uma função v de t, a gente faz um índice mudo, a gente faz como se fosse um v de t' para integrar. A gente quer reservar o nome t para o instante final da nossa integração. Então, aqui é parecido. Eu vou querer integrar isso aqui e achar algo que depende de x. Então, faz uma brincadeirinha. Ao invés de chamar de x, chama de y, a variável independente que a gente teria aqui dentro. E aí a gente vai integrar os dois lados em dy de 0 a x. De 0 a x. O y seria aqui só um novo nome para a variável, para eu poder tratá-la como índice mudo e integrar de 0 a x. Tá bom? Então, ó, integrou o lado esquerdo, trivial. Segunda derivada de x, integrei 0. Aqui integrei de 0 a x, eu vejo aparecer menos u' de x. Teria um u' de 0 perdido aqui desse lado esquerdo, mas vai ter uma constante de integração lá do outro lado, eu vou jogar tudo nela, tá bom? Integrando isso aqui de 0 a x, apareceria u' de x e apareceria u' de 0. Joga u' de 0 para a constante de integração do outro lado. E integral de 0 a x de f de y dy. Ó, por isso que eu tinha dito que antes você chamava de y, essa letra aqui, e integraria de 0 a x. Foi só isso que eu fiz. Pessoal, essa constante aqui, ela é essencialmente, a menos de um sinal, talvez, o u' de 0. Porque o limite inferior de integração eu não considerei do outro lado. Olha só, eu não estou resolvendo o problema associado com uma delta Dirac. Eu poderia fazer isso, eu vou fazer isso na próxima aula. Só que esse problema é tão simples que eu consigo deixar f aqui. O que eu vou mostrar para vocês é que vai aparecer a função de Green G e depois eu vou mostrar que ela é solução do problema associado, tá? Então, mostrar que não tem mágica. Ela aparece. Então tá aqui, fiz uma integração. E agora eu vou fazer mais uma integração, pessoal. Nessa próxima integração, deixa eu baixar tudo aqui para tentar deixar as coisas mais claras. Nessa próxima integração, é a mesma coisa. Eu vou querer achar uma função de x, então eu vou trocar o meu índice, aqui a minha variável independente dos dois lados, eu vou chamar de xi.
E aí eu vou integrar em xi, os dois lados, de 0 a x, porque eu quero ter uma igualdade de funções de x lá no fim. Bom, é o mesmo truque que eu fiz daqui para cá. Simplesmente mais uma integração agora. Tá? Ó, integrei menos u', eu vou achar uma primitiva menos u de x. Teria uma constante que envolve o u de 0. Só que eu deixo tudo isso embutido numa constante arbitrária de integração d. Tá bom? Você poderia imaginar que ela surgiu do lado esquerdo, mas eu quero isolar esse menos u de x aqui e jogo tudo nesse d aqui do outro lado. Esse c aqui, essa constante, eu integrei de 0 a x, não é? Vai aparecer cx, pessoal. E vou integrar em xi essa integral que já existe aqui. Então vamos escrevê-la aqui explicitamente? Integral de 0 a x dxi. Ó, foi o que eu apliquei dos dois lados da equação. Quando isso aqui atuou no c, deu origem ao cx. Quando isso aqui atuou no menos u', deu origem a menos u e uma constante, que eu chamei de d e pus aqui desse lado. Então só falta realmente isso aqui atuar nessa primeira integração. Teremos duas integrais, porque tínhamos partido de uma derivada segunda. Está aqui. Pessoal, integral dupla. Uma integral dupla, temos uma ordem de integração. Do jeito que está aqui, é como se a gente primeiro tivesse fixado um xi e depois variado um y. A gente pode evoluir se nós invertermos a ordem de integração. Então, nós precisamos aqui esboçar o plano xi y. Está aqui, eixo xi, eixo y. E vamos mudar a ordem de integração. Então, olha o que estava acontecendo primeiro. Lá fora, o meu xi varia de 0 a x. Xi varia de 0 a x. Como ela é a variável externa dessa dupla, quer dizer que eu fixo um xi, e para um xi fixado, o y está variando de 0 até o xi. Pessoal, é essa linha vermelha aqui, ó. Eu estaria fixando um certo xi aqui. E para esse y fixado, o y varia de 0 até xi. Eu digo que é até xi, eu venho aqui exatamente para essa reta, ó, que é a reta y igual a xi. Então, o y está variando de 0 a xi para um xi fixado. Então, a nossa região de integração é esse triângulo aqui, e na nossa primeira ordem de integração, primeiro eu fixo o xi e eu faço o y subir. Para eu mudar a ordem de integração, mas claro que na mesma região de integração, eu tenho que ver o que acontece o seguinte. O que acontece para um y fixado? Ora, pessoal, para um y fixado, o xi não pode ter valores baixos. Para um y fixado, o xi já parte de y e vai até x. Então, ó, inverti a ordem de integração. Para um y fixado, o xi varia de y até x. Agora, esse meu y fixado, que agora seriam essas horizontais verdinhas aqui, seria qualquer valor de 0 a x. Então, agora o y é a segunda variável nessa integral dupla, vai de 0 a x, certo? Faz o papel de uma constante para essa integração, enquanto o xi interno vai de y a x. Ótimo, só que o nosso integrando fy não depende de xi. Então ele pode ficar aqui fora, esperando essa brincadeira. E essa integral em xi é trivial. Integral de dxi é xi. Tomada nos pontos x e y, esse termo entre colchetes origina x menos y. Então, agora nós temos integral de 0 a x, de x menos y, que veio daqui, f de y, e agora eu quero pôr o dy aqui. Tem hora que eu acho mais elegante colocar a esquerda, tem hora que eu acho mais elegante colocar a direita, tanto faz, tá bom? Pessoal, essas minhas mudançazinhas de nome aqui, primeiro eu chamei o x de y e depois eu chamei o x de xi, eu devia ter feito na ordem inversa.
porque eu queria ter visto aparecerem aqui no final as letras x e xi. Mas como, tá? Então eu devia ter feito o contrário, teria sido melhor. Mas como eu quero ver x e xi, e esse y aqui claramente é uma variável muda, tanto faz a letra que eu uso aqui para fazer minha integração, então eu vou usar xi no lugar de todos os y que estão aqui. Pessoal, esse lado direito aqui dessa expressão não depende de y, certo? Só depende de x. Tá? Então, olha só. Então, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que aqui vai aparecer integral de 0 a x, x menos xi, f de xi, d xi. Tá aqui. O cx, eu ponho aqui. Peguei esse cara e peguei esse cara. Só trocando o y por xi. Isso é quem? Isso é menos u de x. Menos u de x. Teria mais d. Só que, pessoal, eu não tinha usado ainda as minhas condições de contorno para nada. Quais eram minhas condições de contorno? O valor da minha função em 0 e em 1 tem que ser 0. Então, olha só. Se a gente fizer 0 igual a 0 mais d mais 0, que é o que acontece quando o x vale 0, a gente conclui que o d é igual a 0. Então, a gente pode dar uma bela simplificada e com essas nossas duas integrações, nós já temos uma expressão para a nossa solução. Olha que maravilha, o nosso u de x adquiriu uma forma aqui que só depende do forçamento de x. Mas tem uma coisa desagradável. A gente ainda depende de uma constante arbitrária de integração c, que tinha a ver com o valor inicial da derivada, lá em cima. Tudo bem, não tem problema, porque eu ainda não usei o outro ponto, a outra extremidade do meu domínio. Não é só o u de 0 que é 0. O de 1 também é 0. E quando nós impusermos que o de 1 seja 0, olha o que a gente vai concluir. Joga x igual a 1. 0, porque o de 1 é 0. X igual a 1 dá c. Então, c mais integral de 0 a 1 de 1 menos que si, blá, 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 é 0. Isole o c, o seu c será menos integral de 0 a 1, porque o x valeu 1, ó, de 1 menos que si, f de xi de xi. Então, não temos uma constante indeterminada. A gente só não tinha usado ainda a segunda condição de contorno. Vamos juntar tudo? Vamos pegar esse C aqui, substituí-lo aqui e tentar rearrumar a nossa solução. Pessoal, a gente já tem uma forma sem constantes arbitrárias aqui. Eu só não a destaquei porque eu não vou querer parar nela, eu vou querer mexer nela mais ainda, tá bom? Mas, ó, o u de x, tá vendo esse sinal menos? Eu absorvi ele, tá? X vezes c, o c tinha um negativo. Então, no final das contas, ficou x vezes essa integral. E eu entrei com o x nessa integral, porque é uma integral em xi. É essa primeira integral aqui, ó. Integral de 0 a 1, x, 1 menos xi, f de xi, de xi. Pessoal, isso aqui, tudo junto, é menos cx. Isso aqui é menos cx. Porque, afinal de contas, o meu u de x, ele é menos cx, menos alguma coisa. Isso aqui é menos cx. O x entrou porque era uma integração em xi. Tá bom. E o outro termo que estava aqui esperando? Era integral de 0 a x, x menos xi. Já estava aqui. Só preciso repeti-lo. Só que esse sinal menos, quando eu for isolar o de x, ele vai trocar aqui. Então, ao invés de x menos xi, eu terei aqui xi menos x. Mas, fora isso, é a mesma coisa que estava lá. Integral de 0 a x, troquei o sinal, por causa deste cara, de f xi de xi. Pronto. Ó. Uma expressão explícita para o nosso u de x. Tá bom?
Só que essa expressão, pessoal, a gente pode mexer nela um pouquinho para ela obter uma forma mais simétrica e mais informativa. Claro que, né, uma prova acha a solução, você achou. Só que a gente está querendo ganhar insight da estrutura matemática por trás disso aqui. Então tem algo melhor que a gente pode fazer. Note que uma dessas integrais, ela abrange uma integração em todo o intervalo em que a nossa função u é definida, de 0 a 1. Enquanto a outra integral está só numa parte. Nesse momento, não há uma relação de simetria perfeita entre xi menos x e x vezes 1 menos xi. Não é perfeita. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou quebrar essa integral aqui na soma de duas. Ao invés de eu integrar diretamente de 0 a 1, eu vou integrar de 0 a x e depois de x a 1. Aditividade ali da nossa área, debaixo da integral. A primeira parcela que vai brotar aqui, de 0 a x, eu vou poder combinar com essa. Então, no final das contas, eu vou querer trocar essa expressão por uma outra que também terá duas integrais. Só que as duas integrais que vão aparecer vão ser em intervalos, subintervalos disjuntos de 0 a 1. Esse aqui está o intervalo inteiro. Vou quebrá-lo em 0x, x1. Vou juntar o 0x daqui com o 0x daqui. Vai dar uma integral em 0x. Mas vai ter sobrado uma integral em x1. Então, eu vou querer trocar essa soma de duas integrais por outra soma de duas integrais. Só que cobrindo o intervalo 0, 1, sem repetições. Então, vejamos. Essa aqui quebra como? Ó, eu deixei a segunda parte aqui. Eu disse que 0 a 1 vai ser de 0 a x e de x a 1. Eu deixei só o x a 1 aqui. A primeira parte em que eu quebro é essa aqui. Claro que eu repito toda a estrutura aqui. A primeira parte que vai de 0 a x, eu vou colocar aqui e eu vou combinar com essa e eu vou somar os argumentos. Então, o integrando que veio daqui é x1 menos xi. E quando eu combinei com essa, eu somo com xi menos x. Pronto. Já estou aqui com as minhas duas integrais, pegando subintervalos disjuntos de 0 a 1. Só que eu vou melhorar. Eu vou fazer essa adição simples e depois eu vou escrever essa integral antes da outra, tá? Olha só, quanto que dá essa soma aqui? X vezes 1, x, menos x matou. O que eu vou ter vai ser xi menos xix. Nossa, dá para eu colocar o xi em evidência. Então, o resultado vai ser que essa integral aqui virará a integral de 0 a x de xi 1 menos x, vezes f de xi. E o primeiro termo lá que estava esperando a gente é a integral de x a 1 do mesmo argumento, de x 1 menos xi. Pessoal, olhem para essas expressões aqui agora. Vocês percebem que elas têm muito mais simetria entre si do que a primeira expressão? Ó, aqui não tinha simetria nenhuma. Isso aqui é um produto de dois termos, aqui é uma subtração. Agora não. Pessoal, a gente consegue ver que esses termos aqui, eles são obtidos um a partir do outro quando você inverte o papel de x e xi. E a gente está considerando agora o que acontece para valores de xi baixos, menores do que x. E o que acontece quando nós temos valores de xi, ponto onde há o nosso impulso, altos, maiores do que o x de referência que a gente estava considerando. E apareceu uma maravilhosa simetria. Tá bom? Pessoal, na verdade, essa integral em dois subintervalos disjuntos, só um segundinho, nós poderíamos quebrá-la como uma única. Nós podíamos expressar essa solução como uma única integral. Basta que nós tenhamos uma função definida por mais de uma sentença. Então, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode dizer que a gente tem uma função, que eu vou dar um nome aqui, que eu não sei de onde eu tirei esse nome, que é g de x e xi. Eu vou dizer que é uma função que vale x 1 menos xi, quando o x é menor do que xi.
Notem, pessoal, que esse aqui é o argumento, ó. Muitos alunos erram isso resolvendo o problema, tá? Esse argumento aqui veio dessa integral. Porque nessa segunda parte do intervalo 0,1, o xi é maior do que x, porque ele vai de x a 1. Se o xi é maior do que x, quer dizer que o x é menor do que xi. Então, x baixo, se eu quero pensar nela como função de x, é o integrando da segunda parte. Por outro lado, x alto, ó, x maior do que xi, porque aqui o xi é menor do que x. Isso quer dizer que o x é maior do que o xi. Então, quando o x é maior do que xi, é esse integrando que eu pego, que é xi menos x. Atenção a possíveis erros, tá? Alerta de possível erro. Muita gente confunde quem que você identifica aqui em qual região. Olhe como as variáveis estão se relacionando e não tem erro. Então, ó, pensando assim como uma função de x, apenas parametrizada por xi, nós temos uma única função dada por duas sentenças. Então, se eu interpretar esse meu integrando desse jeito, eu não preciso quebrar a minha solução em duas integrais em intervalos disjuntos. Eu posso dizer pura e simplesmente que a minha solução é a integral do meu forçamento, que é arbitrário, eu nunca disse quem é o meu f, mediado por um núcleo de integração, e eu integro em todo o domínio. Pessoal, isso aqui não é exatamente a expressão que eu disse para a gente achar soluções gerais, respostas gerais, usando a resposta impulsiva para ponderar qualquer forçamento? Brotou uma certa função como um núcleo de integração que faz esse papel. Só que vamos olhar qual é a cara desse núcleo de integração? Já tem algo curioso, porque ele aparece aqui como uma função dada por duas sentenças. Formalmente, pessoal, a gente pode escrever uma única sentença para essa nossa função de Green, se nós usarmos a função de Heaviside. Pessoal, a função de Heaviside ela é 0 para argumentos negativos. E ela é 1 para argumentos positivos. Quando que esse argumento aqui é positivo? Quando x é maior do que xi. Então, para x grande, eu dou peso 1 para xi 1 menos x. Quando x é grande, eu dou peso 1 para xi 1 menos x. Quando o x for pequeno, eu dou peso 0. Eu não quero que isso apareça. Essa é a ideia que está aqui. Pessoal, aqui é Heaviside do argumento invertido, do argumento oposto. Então, aqui é o contrário. Aqui eu dou peso 1 para x baixos. Então, quando o x for baixo, eu dou peso 1 para x 1 menos xi. Quando o x for alto, eu vou dar 0 para isso aqui. Pessoal, essa aqui é a forma de você usar Heavisides adequadamente construídas para você escrever uma função dada por várias sentenças com uma única sentença. Só que a Heaviside é descontínua. Então, tem um perigo da gente estar fazendo uma G descontínua. Na verdade, pessoal, essa G ela é contínua. É só a derivada dela que é descontínua. Isso aqui é uma função que a gente vai plotar no fim e ela faz um bico. Ela será construída para ser contínua, mas para ter um bico que, com derivadas no sentido de distribuições, vão dar origem a uma delta na equação associada. Eu não resolvi a equação associada, mas vocês viram que o problema nos levou a uma função esquisita. Naturalmente, é um problema super simples. Nos levou a uma função esquisita que envolve Heavisides, certo? E, portanto, deve ser interpretada no sentido distribucional. Pessoal, a gente não vai... Essa função não é diferenciável em todo o intervalo 0,1, por causa dos bicos envolvidos nas Heavisides. Como que eu posso fazer não apenas uma, mas até duas derivadas e dizer que isso é uma solução? Repara, a G só é uma solução para dar uma delta na equação diferencial. A gente não fez isso ainda. Mas mesmo sendo
uma função não diferenciável, ela funciona bem como um núcleo de integração e resolve o teu problema. Então vamos lá, nós não temos muito tempo. Aqui, pessoal, vai ser uma contaiada, não sei nem se eu vou fazer tudo passo a passo, tá? Pra gente ter tempo de responder algumas perguntas. Mas olha só, eu vou mostrar aqui para vocês, as contas estão todas aqui bonitinhas, que se a gente aplicasse o operador diferencial nessa função que no sentido clássico não é diferenciável, mas que nós podemos interpretar como distribuição, o resultado vai ser a distribuição delta. Notem que essa é exatamente aquela equação associada. Vamos ver. Não foi essa equação que eu resolvi. Eu tive que fazer integral dupla porque eu pensei na F. Não é o melhor jeito de achar a Green. Eu só quis mostrar que no problema geral, sem invenção nenhuma, aparecia essa G. O que a gente vai recomendar, principalmente a partir da próxima aula, é que você poderia propor o problema associado, resolvê-lo, e aí você já confiaria nisso aqui, automaticamente. O que eu vou fazer aqui agora é, já que eu achei a G sofrendo muito, com integral dupla, blá, 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 pelo menos eu vou provar que realmente ela é o que a gente obtém na equação associada. Tá bom? Então eu vou aplicar o meu operador diferencial nessa G, trabalhando com derivadas no sentido distribucional. Ora, o meu operador diferencial nesse caso é simplesmente oposto da derivada segunda. Então, deixa eu trabalhar. Vou trabalhar. Eu vou calcular a derivada segunda. Se eu vou calcular a derivada segunda e não o oposto dela, eu quero no final chegar em menos delta de x menos xi. Tá bom? Eu vou trabalhar. Já que eu tenho que derivar em x e não em xi, essa minha derivada segunda eu expressei como derivada parcial. Del2, del x2, na minha função g de x e xi. Repito, eu não estou pondo esse menos, porque eu vou querer, no final, ver como resposta menos a delta. Vamos trabalhar. Del2, del x2. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Agindo nesse bicho. Ora, guarda a segunda derivação, del x, e aplica a primeira. Pessoal, função suave vezes distribuição. Função suave de x vezes distribuição. Esse produto é definido e vale uma regra do produto. Uma regra de Leibniz do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. Só que quando a derivada atuar numa distribuição, vai ser uma derivada no sentido de distribuições. Mas vale uma regra do produto. Derivada segunda, guarda a segunda aqui, aplica a primeira. Del x agindo aqui. Se é constante, ficou. Abre colchetes, porque eu vou aplicar a regra do produto aqui. Derivada do primeiro, menos 1, vezes a distribuição, que é o segundo fator. Fica como está. Mais o primeiro, vezes derivada do segundo. É uma derivada distribucional. Nós já vimos que derivada da Heaviside é delta. Ficou. Agora vamos aplicar o del x na segunda parte da nossa função. 1 menos xi é constante em relação a x. Então, eu deixei ele aqui fora. Abre colchetes para a gente aplicar a regra do produto em x nesse h aqui. Derivada do primeiro, 1 vezes esse h. Pessoal, os argumentos aqui são importantes, os sinais, tá? Derivou o primeiro vezes a Heaviside. Mais o primeiro, derivada distribucional do segundo. Pessoal, essa derivada é uma delta. Só que tá vendo esse menos x aqui? Tem um tipo de regra da cadeia. Dá para provar isso. É uma função de menos x aqui. Então, se vocês confiarem nisso, fizemos essa conta. Só que agora a gente precisa entrar com a segunda derivada. Então, vamos lá. Tá vendo esse epsilon que estava aqui em evidência, porque ele era constante em relação a x? Assim continua. Deixa ele aqui. Entra o del x. Del x atuando em menos Heaviside, menos delta. Del x atuando nesse produto aqui, derivada do primeiro dá menos 1 vezes delta,
tá aqui. Mais primeiro, tá aqui. Vezes derivada do sinus. Caramba, apareceu derivada da delta. Eu sei o que é isso? Sei, no sentido de distribuições eu já sei trabalhar com isso. Bom, vocês viram que apareceu derivada da delta. Eu não tenho muito tempo, eu não vou continuar com essas contas aqui, porque eu sei que vocês têm condição de fazer isso, certo? Tá? Só ver aqui quanto tempo eu tenho. Tenho muito pouco tempo. Continuem a fazer as contas e percebam que aparecem até mesmo derivadas de delta. Tá? O que vai acontecer? Esqueçam aqui essa contaiada, só lembrem-se das seguintes propriedades. A delta, pessoal, ela não existe, mas ela se comporta como uma função par. Então, delta de um argumento é a mesma coisa que delta do argumento oposto. Só que a derivada da delta pode interpretar como distribuições, ela age como outra distribuição quando você inverte o sinal. Ela se comporta como uma função ímpar. Então, delta' de menos x não é a mesma coisa que delta' de x. Ela é menos delta' de x. Essa se comporta como par. Natural que a derivada, a distribuição derivada, se comporte como função ímpar. E, além disso, uma identidade que a gente demonstrou na aula passada é que x delta' é menos delta. Então, o que acontece? Você vai começar a cancelar aqui um monte de coisa. Tem derivada de delta que aparece. As derivadas de delta não se cancelam, só que elas estarão, o que vai sobrar vai estar multiplicada por um x. Então, o que sobrou no final com derivada de delta vezes x, você vai poder trocar por delta, que vai combinar com as deltas que sobraram. Verifica essas contas depois. E você vai chegar em menos delta, como eu tinha dito que tinha que acontecer. Porque eu tinha que fazer menos derivada segunda, e eu fiz só derivada segunda. Com menos. A gente provou que no sentido de distribuições, aquele núcleo de integração que apareceu lá do nosso problema, sem falar em distribuição nem nada, ele se comporta de um jeito tal que o operador diferencial agindo nela dá a delta de Dirac, como se fosse uma resposta a um impulso delta. Se a gente for plotar, se a gente for construir o gráfico dessa função como uma função de x, ela tem um comportamento linear aqui, tem outro comportamento linear aqui, ó, dependendo de que lado que você está da posição onde é dado o impulso. Então, é uma função contínua, porém não diferenciável. Só que no sentido de distribuições, a gente consegue calcular, interpretando esse cara como distribuição. Existe uma derivada, existe uma segunda derivada, a gente brinca com essas coisas e a gente satisfaz aquela equação associada, que é operador diferencial na função de Green dá uma delta Dirac. Notem que foi importante dizer onde o impulso da delta Dirac aparecia. Tá bom? Falaremos mais sobre isso em próximas aulas. Esse aqui foi um exemplo bem prático e usando propriedades aqui de distribuições em que você mostra que aparece. A função de Green aparece, mesmo que você não tivesse pensado em delta originalmente. Ela aparece como núcleo de integração. Mas ela pode ser interpretada como uma equação, como resposta de uma equação, a solução de uma equação no sentido de distribuições. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Aguardo suas perguntas. Aguardem apenas o fim da